Se você estuda a lei da atração e espiritualidade já há algum tempo, você já deve ter passado por alguma situação onde você não conseguiu manifestar aquilo que você queria. E como você se sentiu quando isso aconteceu? Você se sentiu frustrado? Duvidou de si mesmo? Da sua capacidade de se alinhar com a sua essência? Mas o que é, no final das contas, esse alinhamento? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Eu falo bastante aqui no meu canal que estar em alinhamento com a nossa essência, com o nosso guia interior, é a grande chave para a gente criar a vida que a gente tanto deseja viver. Mas o que é estar em alinhamento? Estar em alinhamento significa dizer que daí em diante a nossa vida vai ser cor-de-rosa? Que a gente não vai ter mais nenhum problema? Que a gente vai conseguir manifestar assim, num estalar de dedos, tudo aquilo que a gente quer viver? Que o pneu do nosso carro não vai mais furar? Que a gente nunca mais vai quebrar um copo? Que a gente nunca mais vai ver um ente querido partir? Será que é isso que significa estar em alinhamento com a sua essência? Não, Não é isso. Isso é só mais uma interpretação que o ego dá. A gente tem que desmistificar essa ideia do que é estar em alinhamento com a nossa fonte. Quando a gente pensa em pessoas que já iluminaram, por exemplo, eu vou citar aqui o Eckhart Tolle, por exemplo, que é um cara que eu gosto muito de seguir. Você acha que não acontece na vida dele do carro furar um pneu ou dele derrubar um copo de leite em cima da mesa ou qualquer outra coisa nesse sentido? É claro que sim. Eu tenho certeza absoluta de que ele tem uma vida tão comum como a de qualquer outra pessoa. Qual é a grande diferença, então? A diferença está na forma como a gente reage, porque a vida ela vai continuar a acontecer. O que representa mesmo essa mudança, de paradigma é a forma como a gente reage aos fatos que se desenrolam na nossa frente. Os Abraham Hicks, por exemplo, definem estar em alinhamento como fazer apenas aquilo que te faz sentir bem. E aí, eu quis muito falar sobre essa frase aqui no vídeo de hoje, porque é uma outra coisa que é muito mal interpretada, Quando a gente fala em manifestação, quando a gente fala em alinhamento com a nossa essência. O que os Abraham quiseram dizer com fazer apenas o que te faz sentir bem? Vamos supor que você trabalha num lugar e você está muito insatisfeito. Você está insatisfeito com o seu salário, você está insatisfeito porque o seu chefe não é um cara bacana, não te trata bem. Então, o que você pode fazer com relação a isso? Aí, se você interpretar essa frase de uma forma bem rasa ou de uma forma num viés do seu ego, você vai pensar, eu posso ir lá, pedir demissão e acabou. Eu não me sinto bem com esse trabalho, eu quero que se dane. Eu vou lá, peço demissão, bato a porta na cara do meu chefe e acabo com essa história. Tá, e aí eu te pergunto, você vai se sentir bem com isso? Ou você vai chegar em casa e vai ficar preocupado que você não vai ter como pagar suas contas no final do mês, que você pode ficar manchado no mercado de trabalho pela forma como você reagiu? Como você vai reagir a esse seu impulso, de fazer só aquilo que te faz sentir bem, se essa for a interpretação que você deu para essa frase? No fim, você não está se sentindo bem. Então era isso mesmo que você tinha que fazer? Eu tô aqui dando esse exemplo, mas pode ser, na verdade, que essa fosse a coisa certa a se fazer. Desde que você esteja de fato se sentindo bem e confiante sobre a decisão que você tomou. Desde que você esteja com muita fé de que essa decisão foi tomada em alinhamento com a sua essência.
Porque quando é isso que acontece, você não tem medo, você se sente bem. E é exatamente isso que os Abrahams quiseram dizer quando eles falaram: faça apenas aquilo que te fizer sentir bem. Então, voltando a esse exemplo do trabalho, né? Se aquilo que te faz sentir bem em função das crenças que você tem hoje é seguir um caminho que você acredita que é mais seguro para você, como procurar um outro emprego, como, por exemplo, fazer uma reserva de emergência antes de sair desse emprego para buscar alguma coisa nova, se isso está te sufocando demais, o que quer que seja. Mas é importante que, de novo, né, a gente olhe para essas situações de um viés neutro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o fato de você não gostar do seu trabalho, porque você recebe um salário que você julga que não é suficiente, né, ou que você merece mais, ou que você não gosta do seu chefe, o que você tem que fazer com relação a isso? Você tem que mudar lá fora? Você vai conseguir mudar o seu chefe? Você vai conseguir mudar o quanto a sua empresa está disposta a te pagar? Pode ser, mas para que você mude, né? Para que esse cenário mude, vai ser no mundo? Vai ser fazendo alguma coisa no mundo que vai fazer com que isso mude? Não. De novo, a gente tem que prestar muita atenção, porque as mudanças, elas têm que ser feitas internamente. Isso é estar em alinhamento. Quando as nossas emoções vêm, né, elas são um sinal de se você está ou não alinhado. Então, se o seu chefe chegou para você e te falou alguma coisa, né, te deu uma resposta atravessada e você se sentiu mal por causa disso naquele momento, o que é que você tem que fazer? Você tem que responder para ele de bate-pronto? É isso que vai resolver a sua situação? Você vai se sentir bem fazendo isso? Ou você vai olhar para dentro e tentar observar em você por que é que você se incomodou? Qual é o julgamento que você fez ao seu respeito? Qual é o julgamento que você fez com relação ao seu valor em função do que aconteceu fora, em função do que o seu chefe falou, que está doendo? Essa é a pista que a sua emoção te dá, que o seu sentimento te dá. A pista é: opa, a gente saiu do alinhamento. O que a gente tem que fazer para voltar? A gente tem que olhar para dentro. A gente tem que olhar para dentro e entregar essas emoções com honestidade para a nossa essência. É pedir, é entender com muita humildade que a gente não entende o porquê que isso está acontecendo e aí a gente entrega essa emoção para que ela seja curada. É você querer se curar, ao invés de você querer resolver as coisas fora. Quando a gente toma essas iniciativas, a gente vai de novo se alinhando à nossa essência. Citando de novo o Eckhart, né? Eu lembro que uma vez eu escutei um vídeo onde ele contava uma história sobre o caminho dele depois que ele teve o evento lá de iluminação, né? Durante muitos anos, depois que ele iluminou, ele começou a dar cursos e palestras sobre as coisas que ele tinha entendido, né? Mas esses cursos e palestras, eles não começaram com uma sala lotada como é hoje, né? Auditórios lotados, retiros sempre lotados como ele faz. Não. Muitas vezes ele estava lá dando aula para uma pessoa. Às vezes ninguém aparecia. E ele continuou assim por anos. Mas isso não era uma coisa que incomodava ele. E aí, num determinado momento, ele diz que ele sentiu a necessidade de pedir por uma aceleração neste processo que ele estava vivendo, porque ele sentia que ele tinha alguma coisa importante para compartilhar com o mundo e ele pediu por uma aceleração nesse processo. Mas ele pediu por uma aceleração nesse processo e ele não ficou lá preocupado todos os dias, puxa, quando é que isso vai acontecer? E aí, passado um tempo, ele teve uma intuição
interna de que ele tinha que se mudar do Reino Unido, que era onde ele morava na época, para o Canadá, para escrever o livro que tornou ele famoso, que é O Poder do Agora. E ele seguiu a intuição dele, é isso que eu quero dizer. Ele não deixou que as situações que estavam acontecendo na vida dele determinassem a forma como ele estava se sentindo a respeito dele mesmo. Porque ele tinha tanta certeza do próprio valor, ele estava tão conectado com esta essência, né, que é a perfeição, que é a imagem e semelhança de Deus, que pouco importava se uma pessoa aparecesse para a palestra, se não tivesse ninguém, a vida continuava o seu curso. E aí, o fato dele não resistir a tudo isso que estava acontecendo, né, o fato dele se entregar a esse fluxo é que fez com que as coisas continuassem se desenrolando e ele seja hoje uma referência, né, em termos de estudos, de espiritualidade e tudo mais. A contribuição que ele pode dar para o mundo hoje é uma coisa incrível, é uma coisa fantástica. E aí, talvez, aqueles primeiros anos, né, de palestra, onde aparecia uma pessoa, às vezes duas, tenha sido muito importante na construção desse caminho. A gente nunca vai saber, né, o porquê das coisas acontecerem como acontecem. Então, é importante que a gente consiga sempre dar esse passo atrás e entender que está tudo sempre certo. Vão ter momentos em que você vai conseguir manifestar exatamente aquilo que você sonhou e vai ser muito legal. E aproveite, né? Aproveite desses momentos. E vão ter outras horas em que talvez a gente não esteja tão alinhado, ou a gente esteja sim muito alinhado e a coisa não saia exatamente como a gente esperava. E aí, quando não sai exatamente como você esperava, a tendência é que a gente se frustre, a tendência é que a gente duvide da gente mesmo. Mas tendo isso em mente, né, você pode dar um passo atrás, aprender com a situação e expandir a sua consciência um pouco mais a respeito daquilo que aconteceu. Então percebe que de qualquer forma você ganha ou porque você consegue e você ganha porque você não consegue, porque o não conseguir é apenas uma oportunidade para a gente aprender, uma oportunidade para a gente continuar evoluindo. A vida da gente ela é feita, né, de alegrias e decepções. É natural que seja assim. Isso faz parte de uma das leis universais. O que não é natural é o sofrimento que a gente imprime em cima das situações que não saíram de acordo com aquilo que a gente planejou, né? Isso é de uma arrogância muito grande da nossa parte acreditar que a partir do momento que você consegue se conectar com a sua essência, a partir do momento que você ilumina, que as coisas vão acontecer exatamente da forma como você planejou, exatamente da forma como você quer. Isso não é verdade. E isso nunca vai ser assim para ninguém, nem para as pessoas que já estão iluminadas, né? Porque a gente não tem como saber, não tem como consultar uma bola de cristal para entender no agora se aquilo, como que aquilo vai se desenrolar lá na frente, né? Quais são as consequências das coisas que estão acontecendo agora. Então, a aceitação do agora, né? Partir da aceitação do que é o primeiro passo para a gente entrar nessa conexão. Essa conexão, ela nada mais é do que um fluxo, né? Entrar num fluxo da vida. A gente tem só duas opções. Ou a gente se entrega a esse fluxo, agradece e se mantém atento aos sinais que as nossas emoções nos mandam, não os nossos pensamentos, as nossas emoções. Ou a gente rejeita o que é e a gente resiste. E a hora que a gente resiste, a gente está só atrasando o nosso caminho, a gente está só atrasando a nossa evolução. Quando a gente começa a entender tudo isso, né? Quando a gente começa a praticar
esse alinhamento com a nossa essência, a gente passa a entender, a gente passa a compreender de forma muito verdadeira que esse alinhamento, ele não tira, ele não evita com que a gente vá viver algumas situações que nos causam dor. Mas está na nossa mão escolher se a gente vai sofrer por essas situações ou não. Porque o sofrimento, ele vem, né, não daquele sentimento de dor em si. O sentimento de dor é o sentimento de dor. Se você perdeu um ente querido, vai doer, é natural que doa. Mas passar meses sofrendo vem da historinha que você conta, né, ou da historinha que o seu ego conta sobre o que aconteceu, né? Por exemplo, eu perdi uma pessoa querida. Nossa, mas agora a vida vai ficar muito difícil sem ela. Ou, eu vou sentir muita falta dela todos os dias. Como que eu vou fazer para continuar os meus dias com alegria agora que essa pessoa não tá mais aqui? Todas essas historinhas que a gente conta pra gente, né? Ou que a gente dá ouvido, porque a gente não percebe. Isso acontece, parece que é atrás, né, da nossa cabeça. A gente tá ali tão envolvido com todos esses pensamentos que a gente quase que vira os pensamentos e dá a impressão de que eles são você e de que isso é uma coisa natural. Não é. A gente precisa aprender a dar esse passinho atrás, a ter essas aberturas na mente, né? Para que a gente consiga escutar a nossa intuição, para a gente consiga saber o que é que a gente tem que fazer que nos faz sentir bem. O que nos faz sentir bem é estar em alinhamento com a nossa essência, é estar em paz, de que a gente está tomando, né, a decisão certa, de que a gente está seguindo no caminho certo. Ainda que o caminho certo seja só aceitar o que é. Eu diria que nem é o só, né? É a base de tudo. É a base para que a gente crie qualquer coisa na nossa vida. Aceitar o que é. Bom, era isso que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje. Eu espero que tenha ficado aí um pouquinho mais claro o que é esse nosso alinhamento, né, com a nossa essência. O que significa dizer que a gente tem que fazer só aquilo que nos faz sentir bem. Tá bom? Muito obrigada por mais essa oportunidade. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até a próxima.